pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Navarro, tenho mais de 20 anos de experiência na área de marketing e estou liderando esse projeto chamado Tech and Touch. É uma temporada de podcasts aqui do White Show focado nos desafios, nas tendências do marketing B2B Tech. Hoje eu vou falar sobre o papel de Field Marketing e como esse papel vem evoluindo através do tempo junto com Danilo Almeida. Danilo, se apresenta aqui para o nosso público, por favor. Prazer, pessoal. Agradecido por estar participando aqui desse podcast. Meu nome é Danilo Almeida, eu sou diretor de Growth Marketing da Salesforce para América Latina e estou muito contente por estar participando aqui. Muito obrigado. Obrigado. Bom, para a gente abrir, vamos falar sobre o que mudou, o que realmente mudou nesse papel de marketing, do Field Marketing, que era um papel que era muito focado em logística de evento. Eu me lembro nas minhas primeiras experiências que o marketing era um time de eventos e um time de CRM, só para fazer a atualização de base de dados. E virou peça-chave no go-to-marketing. Você pode me contar como foi essa transformação para você? Não, posso sim. Bem, eu comecei na Salesforce há 8 anos atrás, né? Então, basicamente, a nossa estrutura de field, né, que a gente chama de field market, ele, na verdade, ele é uma composição que são divididos por regiões. Então, a área de growth, hoje, ela fica dentro de field, onde a gente interpreta que, basicamente, tudo que eu atendo é a América Latina, focado em performance e focado em escalar. E nesses 8 anos, assim, a gente foi mudando muito em termos de qual a nossa relevância para o negócio. Então, antes, a gente era muito operacional, então a gente estava ali mais para executar, né, as tarefas, dando apoio sempre para o time de vendas. E hoje a gente já começa a criar estratégias e pensar, logicamente, junto com o time de vendas de como a gente consegue atingir os nossos objetivos. Acho que um grande turnover para a gente aqui na nossa região foi quando a gente conseguiu identificar, junto com o time de vendas, KPIs semelhantes, né? Porque a gente tem essa dificuldade às vezes. Marketing tem um KPI, vendas tem outro, fica difícil você dar match porque a gente busca às vezes coisas diferentes. Então, para a gente, esse turnover veio, logicamente, quando a gente conseguiu unir um único KPI que fosse bom para as duas áreas. E aí a gente conseguiu evoluir isso e ser muito mais estratégico, tanto no nosso planejamento, quanto também na escolha de estratégias e canais para a gente suprir essas necessidades. Cara, e já era meu próximo ponto. Como que você define KPIs de sucesso nessa operação e qual que realmente, que você falou que foi esse ponto, né, de virada para mostrar o resultado do marketing para o negócio? Tá. Hoje a gente tem que entender que assim, marketing tem diversas divisões, né? E a gente tem diversas áreas. Para mim é muito fácil falar porque como eu estou dentro da área de performance, eu já estou atrelado com vendas. Basicamente eu sou mensurado pelas métricas de vendas, que é qual? Eu trabalho para gerar pipe e logicamente receita, né? Pipe para a gente, ele acaba sendo o motor, né, principal, porque é justamente o potencial que eu vou gerar de vendas para uma venda futura que o time de vendas ele vai poder trabalhar. Mas eu também entendo que assim, hoje você tem muitas áreas. Então você vai ter área de branding, você vai ter outras áreas dentro de marketing que não vai ter esse direcionamento ou essa aproximação com a área de vendas, logicamente usando outros KPIs. Mas o que eu sempre trabalho muito e eu aconselho é ficar perto de vendas, entender qual é a necessidade e vendas ele vai estar sempre buscando receita. Logicamente que marketing tem que traçar o seu caminho até a receita, mas eu vejo o marketing tendo um papel fundamental na geração de pipe, que é justamente esse volume de potencial de receita que vendas vai ter, né? Então eu interpreto muito que a gente está ali criando aquela gordura, né, dentro do pipe para vendas poder gastar ali na frente. Danilo, eu tenho uma visão muito semelhante a esse ponto de fazer essa construção junto dos indicadores de vendas, né? Então, construção do pipeline, né? Volume de oportunidades, receita que essas oportunidades potencial têm, fechamento, e isso também identificar o quanto o marketing contribui para esse todo, né? O quanto que marketing é parte desse todo para fazer essa construção. Perfeito. Mas assim, as métricas, eu acho que também tem um outro aspecto que tem as métricas que são, não vou falar exclusivamente de marketing, né? Mas
para você ser balizador da geração de demanda, né, da geração de pipeline, você tem todas as métricas de leads qualificados, MQLs, SQLs, enfim, dependente da linguagem que se utilize, para isso. Como é que você encaixa isso e vende o valor disso para vendas também na operação? Ou não, isso daqui eu falo exclusivamente com marketing, só trago o que vendas trabalha no dia a dia? No dia a dia eu procuro focar, porque assim, quando eu sempre interpreto muito bem com quem que eu tô falando, né? Qual é a minha audiência, isso quando eu vou fazer reuniões, e eu tendo sempre a focar naquilo que é importante para aquela audiência com qual eu tô conversando. Logicamente, quando a gente pensa em um funil completo, a gente vai trazer lá desde MQL até um SQL, até virar uma oportunidade, né? E tipo, o nosso funil, basicamente, ele é composto como? Eu tenho lá o MQL, que é tudo que marketing gera. Após isso, eu tenho o que a gente chama de lead válido, que é todos os leads que, por exemplo, o time de pré-vendas, né, o time de sales dev conseguem conversar, quer ter todos os contatos, né? A gente limpar aquilo que seria uma sujeira de dados. Isso, assim, de dados que não são relevantes, tipo e-mail errado, telefone tipo errado, coisas assim. E aí a gente trabalha ali com aquilo que é lead válido para depois a gente identificar dentro daqueles leads o que é oportunidade. Logicamente que quando eu estou com uma visão de marketing e a gente vai conversar com outras pessoas de marketing, a gente conversa sobre, como que está o seu volume de MQL, como que é a qualidade deles para eles virarem leads válidos e, eventualmente, como que a gente está convertendo em oportunidades, né? Mas quando eu vou conversar com vendas eu tendo a não ignorar essa parte, porque tipo, na verdade eu tenho que ter toda essa informação para eu saber de onde aquelas oportunidades e tipo, mais tarde aquele pipe nasce, mas eu sempre procuro falar na linguagem de vendas. Dos indicadores que impactam diretamente. Exatamente. Né? Logicamente que na hora que a gente conversa lá e eu tendo toda essa visão de todo o funil, eu vou saber traduzir isso para o meu time e para a área de marketing. Então, eu vou saber que se a gente não está gerando um pipe suficiente, é porque as oportunidades que estão sendo convertidas, de repente elas não têm a melhor qualidade ou não têm o melhor ICP. E aí fazendo essa conta reversa, aí eu entendo, que não veio oportunidades, então quais são os canais que a gente tá tipo, usando? Qual é a segmentação? E aí eu consigo voltar a isso e eu vou falando com cada um dos times dessa forma. Eu tenho um ponto em relação a isso que é trazer também, eu acho muito importante trazer esses indicadores de uma maneira exatamente palatável para vendas, que eles entendam o porquê do MQL e tudo mais, porque no fim das contas, vendas traz muita influência para a nossa área. Muita influência também no sentido de faz tal evento. Não, deixa eu ver o material que você está utilizando e quer adaptar. Então, trazer também um pouco da realidade dos MQLs, trazer dos bastidores do marketing. Olha, não, a gente está gerando isso daqui está trazendo tal resultado. Isso também ajuda a gente a meio que colocar o pé e falar, olha, a gente está tomando as decisões baseadas em dados, tomando essas ações para chegar no pipe, que é onde você sente o lead chegando, né? Que às vezes ele fala, porque eles só estão esperando, em algumas operações, só estão esperando o lead. Sim, perfeito. Assim, eu acho que tudo depende muito de como que você integra tipo, as áreas, né? Uma das coisas que eu estava até conversando com né, tipo, alguns colegas e que eu via algumas diferenças de, por exemplo, como o meu time hoje, tipo, a gente gerencia a otimização, ela tá basicamente assim, eu vejo que alguns times, eles otimizam campanhas pensando em métricas como, por exemplo, CPC, CPM, CAC, enquanto... Não, CAC não, desculpa. Tipo CPM e também CPC. CPL. Ou CTR, ou CPL, exatamente, né? E eu vejo que o meu time, ele acaba otimizando muito a campanha, na verdade, com feedback de campo de vendas. Então a gente não olha, a gente acaba não olhando muito para o custo que aquela campanha ela tá gerando com relação a clique, mas a gente começa a tipo, olhar muito mais para CAC. Né? A gente começa a tipo, olhar muito mais para aquilo que está fazendo sentido para o time de vendas. Logicamente que vendas, né, ele tem um papel fundamental de que ele tem que ter minimamente um lugar onde a gente coloca como
vamos colocar, uma fonte de verdade, que é o que o time de marketing ele está trabalhando. Então, o time de vendas nosso, ele tem visibilidade de, por exemplo, quais são as campanhas que estão ativas, qual é a mensagem que a gente está, né, tipo, usando e qual segmentação a gente está fazendo. Por que eles têm essa visão? Porque em um determinado momento, a gente traz vendas para dentro do planejamento das nossas campanhas. Tá? Então, não é simplesmente que eu crio a campanha da minha cabeça, eu crio a mensagem da minha cabeça e eu vou lá e gero aquilo e eu espero que vendas trabalhe aquilo que eu gerei. Foi uma epifania e veio, a campanha aconteceu. Exatamente. Então a gente tem uma troca que ela se torna muito saudável ao ponto de vendas também conseguir dizer pra gente, porque eles é que estão ali no campo de frente, eles é que estão conversando com o cliente, né? Trazer qual é o jeito que a gente tem que conversar com eles, quais são, por exemplo, do nosso produto, a gente tem diversas funcionalidades, mas quais são as funcionalidades que os clientes hoje eles estão realmente procurando? Isso tudo são insights que a gente ali, a quatro mãos, a gente consegue justamente customizar as nossas mensagens, customizar os nossos canais e segmentações para a gente garantir que, eventualmente, a gente tenha melhores conversões e a gente consiga realmente dar o apoio para o time de vendas. E olhando isso pela perspectiva agora do seu time, especificamente, como que você vê o risco? Quais são os riscos de continuar tratando marketing, field marketing, como só execução operacional e não como motor para negócios? Isso tanto na sua interação com vendas, mas qual que é o risco para o marketing? Eu acho que o risco para o marketing ele se torna justamente de ele ser um time meramente operacional. Uma das coisas que eu trabalho muito com o time e que eu até, às vezes eu, né, produzindo alguns conteúdos, eu brinco que é o quê? A gente tem que deixar de fazer com que marketing seja visto pela empresa toda como um custo. E que ele passa a ser visto como um gerador de negócio e como uma área que ela realmente contribui para gerar receita. Né? Se a gente vai simplesmente executar, a gente cai nesse perigo de ter um time simplesmente operacional, onde você não tem ali nenhum plano, você na verdade só executa o que outras áreas pensam e você deixa de trazer, né, todos os insights que você tem ali de mercado, todos os insights que né, você tem de campanhas ou eventualmente até de operação para eventos. Né? Então, uma das coisas que assim, a gente é uma empresa de CRM, a gente trabalha com dados. Dados é basicamente o que alimenta todas as nossas estratégias e todas as nossas decisões que a gente toma junto com a área de vendas também é com base nisso. Então, por exemplo, a gente não abre muito espaço, né, para eu quero fazer determinada coisa porque eu tenho o feeling que isso vai dar certo. Né? A gente não dá muito espaço para esse feeling. Esse feeling ele tem que ter uma justificativa que faça sentido tanto para o negócio, mas também que seja tangível, que você entenda ali através de dados se aquilo é concreto. Então, e aí é justamente esses insights que marketing traz. Então, vamos fazer um evento em Belo Horizonte ou vamos fazer uma campanha específica para clientes de Belo Horizonte? Podemos até fazer, mas Belo Horizonte é o lugar certo para isso? Vamos fazer no Paraná? Vamos fazer em Goiás, Rio Grande do Sul? Então, assim, esses dados você começa a trazer e aí você deixa de ser puramente operacional para ser um time estratégico. E pensando nessa questão de se posicionar como estratégico, né? A gente tem visto a evolução do marketing para um campo de evoluir para uma personalização dessa comunicação. Como é que você vê essa questão de, com todos esses dados, porque o dado vai gerar o insight, a inteligência, porque o dado pelo dado, né, não gera nada. E como é que você vê, então, a atuação de transformar esses dados em insights nesse processo que nem você falou? Não, por que a gente está escolhendo a praça A ou a praça B, o mercado A ou o mercado B? Perfeito. E também baseado agora na personalização, porque a gente está falando, além de quantos concorrentes, né, você atua tanto em nível global, regional, nacional, local. Então, como é que você personaliza também essa jornada? Baseado nesses dados que vocês têm, comportamento, maturidade de compra, né, localização, como é que é esse processo?
Eu acho que a primeira parte é a gente, tipo, identificar, tipo, a gente saber e a gente conhecer muito bem o mercado que a gente está. Mapeamento de concorrentes, ele é muito importante, né? Mas a gente tem que entender que, assim, a gente tem, às vezes, né, onde a gente trabalha, você vai ter diversos concorrentes, mas não necessariamente que eles vão competir com você em todas as suas verticais, né? Ou todos os segmentos que né, tipo, você vai estar tipo, atuando. Com base nisso, né, a gente logicamente tem uma plataforma extremamente robusta, onde a gente vai conseguir coletar todos os dados. Eu gosto muito de dados, mas eu também tenho uma consideração, né, que é o quê? Dados também é passado. A gente quando olha e quando a gente vê um número, a gente está vendo algo que aconteceu e não que vai acontecer. E muito da customização que a gente faz, logicamente, dados, né? Tipo a plataforma, aquilo que a gente está colhendo lá, ele gera para a gente a parte geral de a gente entender como que a estratégia ela vai funcionar, mas tem muita coisa que está fora desses dados, que é justamente essa conexão com as outras áreas que a gente tem, que é entender o quê? Entender o que o cliente está sentindo nesse momento. Que isso é algo que a gente não consegue transformar em dado. Eu não consigo transformar em dado, por exemplo, uma reunião que o meu time de pré-vendas ele está fazendo ali naquele momento, conversando com o cliente e ele está entendendo ali a necessidade dele naquele momento. E aquilo que está acontecendo ali, ele pode ser, na verdade, uma tendência que vai surgir. Então, assim, a gente meio que tem essa união da gente entender para onde o mercado está se movimentando por conta de dados e por conta do que os números eles estão trazendo, mas também essa parte que talvez seja um pouco mais abstrata, né, do feeling que o time de vendas ele tem ali na ponta para dizer isso. Por isso que eu falo que quando a gente está determinando praça A tipo, e B, né, e que a gente fala assim, ninguém vai fazer nada por feeling, esse feeling ele tem que ter uma justificativa. E essa justificativa, ele vai ter que vir ou por um sentimento que você traz mais provas, que vem do próprio mercado, junto com dados, porque o dado ele também vai dizendo assim, eu tô indo para aquele lado, eu tô indo para aqui, mas aquilo que o time de vendas ele tá vendo ali na ponta, ele vai determinar para onde, né, tipo aquilo vai. Com base nisso, é quando a gente começa a determinar, por exemplo, os nossos objetivos de campanha, a gente começa a trabalhar como que vai ser a nossa mensagem, como que a gente vai conversar. Então, eu vou ter, por exemplo, mensagens que vão se comunicar de uma determinada forma para praça A, para praça B, né, tipo, para praça C. Isso para a gente acaba sendo muito presente, principalmente porque hoje eu lido com a América Latina. Então imagina o número de praças que a gente tem com diversos países. E as nuances dentro dos países. E as nuances de cada país, né? Tipo, exato. Então, por exemplo, tipo, a gente faz pesquisas de mercado para a gente saber como a gente também deve se posicionar. Porque você conversar, por exemplo, com o México, ele é um jeito completamente diferente que você vai conversar com a Argentina. E no México, você fala, tem Cidade do México, tem Monterrey, tem Guadalajara, com comportamentos também diferentes, que nem aqui no Brasil. É Sul, Sudeste, São Paulo, Rio, Nordeste. Exatamente. Então você tem que ir pegando essa sensibilidade, né, que só o dado ele não vai te trazer. O dado ele vai te trazer que, por exemplo, a praça A procura mais pelo produto X e a praça C procura mais pelo produto Y. E field marketing, né? Já estando no campo localizado, que nem seu time está aqui local. Que insights que ele contribui nesse processo? O time como um todo, você diz? Esse tipo marketing, como ele contribui nos insights disso? Junto com vendas, porque, vamos lá, é uma colaboração. É vendas que está vendo o cliente na interação com ele. Tem pré-vendas olhando isso também, porque está falando tecnicamente com o cliente A, B, prospecto e marketing. A gente traz justamente essa tendência que a gente vê com os números. Então, para mim, quando eu estou conversando e quando eu estou fazendo as campanhas, aquilo ali está me gerando... tipo engajamento, aquilo está me gerando direcionamentos. Eu confirmo esses direcionamentos junto com o time de vendas. Né? Então, por exemplo, eu tenho determinadas situações, vamos colocar como um exemplo aqui, eu tenho determinadas situações onde eu vejo, só um exemplo tirado assim, eu vejo Belo Horizonte sendo uma região que gera um volume de leads muito grande,
né? Mas com uma conversão muito baixa. Enquanto eu vejo Curitiba com um volume muito menor e gerando conversões muito maiores. Isso é o que eu estou vendo com números. Aí eu tenho que chegar com esses números e eu tenho que conversar com vendas. E aí eles é que vão me explicar o porquê que aquilo está acontecendo daquela forma. E eles vão falar assim, ó, aqui apesar de Belo Horizonte, é um público onde a gente tem muito, não sei, curiosos. Eles ainda estão procurando. O pessoal do Sul, eles estão querendo converter mais. Então, com isso, a gente tira insights de, por exemplo, ok, vamos rever a nossa divisão de orçamento. Vamos trazer, entendeu? Mais para uma região, menos para outra. Ou vamos tentar mudar a nossa mensagem para ser um pouco mais objetiva em um lugar, ou ser mais generalista em outro lugar. Então, assim, essa parte dos dados, vendo como que as campanhas elas se comportam, elas estão ali dentro de marketing. O que marketing precisa fazer com aquilo é justamente trazer isso à tona, entender com vendas por que o comportamento está sendo daquela forma e trazer justificativas que muitas vezes não é só um relatório de CAC, CPC que vai responder. E que tipo de stack ou processo que a equipe usa para escalar essa personalização? Porque a gente usou aqui 2 exemplos, né? Curitiba, Belo Horizonte, mas aí também tem a segmentação, vai lá por né, segmento, indústria. Ah, não, porque o mercado A, o mercado financeiro está dessa maneira, o commerce está de outro. Como é que a gente. Que tipo de processo ou stack tecnológico que você usa para escalar essa personalização com inteligência? Para não cair também em discussão, que nem você falou, você trouxe exemplos bem práticos, mas para não entrar no genérico, para trazer realmente valor quando integra essas informações com vendas. Tá, perfeito. Então, assim, hoje basicamente a gente usa todo o stack da própria, da própria Salesforce, né? Onde a gente consegue coletar todos esses dados e a gente consegue, através dos próprios produtos, otimizar toda essa comunicação, né? Então eu tenho, por exemplo, quando a gente está consumindo, como a gente está com todos aqueles dados coletados dentro do nosso CRM, a gente tem toda aquela base de dados para a gente conseguir fazer com que a própria plataforma ela consiga entender os dados e se organizar. Um exemplo que eu dou até em alguns momentos que eu faço onboarding para algumas empresas é como as nossas jornadas de e-mail elas são construídas. Hoje a nossa plataforma ela não só consegue criar jornadas sozinhas, né, como ela consegue determinar exatamente qual é a melhor oferta, qual é o melhor conteúdo com base no engajamento que esse cliente ele tem durante a jornada dele. Né? E isso funciona como? Isso funciona da seguinte forma. Às vezes, eu posso gerar um lead hoje que ele está procurando um produto que ele caiu, por exemplo, ele começou a buscar produto e ele caiu dentro do nosso produto de varejo online, né? O Commerce Cloud. Lá dentro, quando ele dá esse touch, ele vai começar a receber conteúdos relacionados àquele produto. Mas automaticamente que ele dá um shift nisso e ele começa a procurar outros produtos, né, a própria plataforma ela vai se autogerindo para ir entregando e ir entendendo o que esse lead ele está procurando. E isso para a gente é extremamente importante, por quê? Porque a gente entende que em uma jornada e no processo de uma jornada, o próprio lead, ele também tem a área de descoberta. Muitas vezes ele começa sem saber o que ele quer. E aí ele começa a meio que, na verdade, a ter vários pontos de contato até ele chegar à conclusão. Não, porque a gente desenha a jornada de uma maneira. Assim, a gente cria o conteúdo para descoberta, para decisão, né, para todas as etapas da jornada. Mas não que ele vai começar consumindo daquela parte, né, daquela forma. Então, a jornada se molda a forma como o cliente também consome. Exatamente, que é algo que você manualmente, sem depender de uma inteligência artificial, sem depender de nenhuma stack, você não vai conseguir fazer. Né? Então, assim, quais são as possibilidades que você tem de manualmente você criar todas as possibilidades de jornada que um lead ele pode ter numa fase que ele ainda está saindo ali de topo do funil para meio do funil, ainda descobrindo qual é a dor dele. Então, a plataforma ela apoia nesse sentido completamente, porque a gente consegue aquecer todos aqueles leads que a gente está gerando, garantir que aquele lead que a gente gerou, que ele não estava
quente o suficiente ou qualificado o suficiente para o time de pré-vendas passar para o time de vendas, ele, por exemplo, ele não seja descartado e que a gente nunca mais converse com ele. Então, essas jornadas e essas automatizações, elas são extremamente importantes para a gente manter essa cadência, manter esse contato, porque justamente assim, a gente tem que entender também qual é o ciclo de vendas. Muitas vezes você entra em um ciclo muito grande, que pode ser um ciclo de 3, 4, 5 meses, e que aquele lead ele ainda tem que passar por essa jornada toda e você tem que continuar conversando com ele, manter contato com ele. Eu lembro até uma vez que eu estava conversando com outro diretor de uma outra empresa e ele havia comentado comigo algo que eu achei bem interessante, que ele falou assim, eu não gosto muito de tipo, fazer awareness, eu não gosto de fazer consideração. Para mim tem que ser tudo conversão, porque por que eu vou investir orçamento dentro de uma fase onde, na verdade, eu estou ajudando o lead a descobrir a dor, uma dor que eventualmente ele pode nem fechar comigo e eu estou só apresentando tipo, os meus concorrentes para ele. E aí é nesse momento que eu entendo de que assim, como que uma stack bem montada para você estar ali presente em todas essas etapas, ela é tipo, importante justamente porque se você for largar só na última parte da conversão, o seu custo por aquele lead ele vai ser enorme, porque justamente você não acompanhou ele nesse amadurecimento. Não, e enquanto tá lá isso eu vou parafrasear uma outra pessoa também, que uma diretora de marketing de uma empresa que eu conversei, que ela comentou isso. Todo mundo está olhando para aquele 5% que está lá no pipe. Sim. O marketing também tem que olhar para os outros 95% que ainda não estão prontos para o pipe. Para quando eles ficarem prontos, todo mundo poder dar atenção neles também. Então, essas etapas são super importantes. E eu ia entrar exatamente nisso. Me fala um pouco mais sobre essa questão da importância do topo do funil. E aí, olhando... E como o field marketing pode ajudar para acelerar esse ciclo e gerar confiança até para no reporte para vendas depois. Olha, eu estou olhando para esse pessoal aqui que ainda está desengajado, porque ele vai chegar, quando ele tiver interesse de compra, ele vai procurar por nós. Sim, não, perfeito. O que eu converso muito com o time de vendas e o que eu... engraçado é que assim, o que eu vendo para o time de vendas é que justamente o topo do funil, ele é o futuro. Abastecer aquele canal, aquela etapa, é o que vai garantir os leads que eles vão receber daqui 6, 7 meses. Então, eu não posso focar. Eu entendo que vendas, na maioria das vezes, ela tem uma urgência muito grande porque ele tem que atingir a meta naquele momento, ele tem que converter. Por isso que você tem investimentos grandes na parte de conversão que você está falando ali do final do funil. Mas justamente é isso. O que a gente conversa muito esse pessoal que a gente está conversando agora, que ele ainda não sabe muito bem o que ele precisa, ele vai ser a sua potencial conversão daqui 5 meses. Então, manter isso muito bem abastecido vai fazer com que isso entre de uma forma natural. E o porquê que isso é importante? Porque isso está também atrelado 100% de como seus investimentos e quanto o custo que você tem de geração, ele passa. Empresas que tendem a focar muito só do meio do funil para baixo e não falar muito no topo do funil, tendem a ter um custo por lead muito maior que aquelas que investiram nessa etapa de topo do funil. Logicamente que isso leva um tempo, né? Não é algo que você consegue mensurar tipo ali na hora. Mas é lógico que cada vez que você investe no final do funil, quanto mais final você tá, mais você tem que investir porque você está lidando com marcas que eventualmente já começaram a conversa com eles, com esses leads lá atrás. E aí, entrando nesse ponto que a gente falou então de vendas dentro dessas etapas iniciais, qual é o segredo para garantir esse alinhamento das campanhas, até a cadência, até o final com vendas nessa... Não vamos falar de justificar, né? Mas para trazer o valor dessas ações de topo. E pensando, por exemplo, em contas estratégicas também. Porque uma coisa, quando a gente olha mercado que a gente vai de uma maneira mais massiva, mas e contas estratégicas? Eu acho que é muito de você trazer vendas para dentro da rotina de marketing e trazer marketing para dentro da rotina de vendas. Né? Esses dois departamentos, marketing tem que entender
quais são as necessidades e o que move vendas. E vendas tem que entender como o marketing trabalha para gerar aquilo que eles precisam. Né? Então, por exemplo, hoje eu tenho reuniões com o time de pré-vendas e o time de vendas pelo menos uma vez por semana. Justamente para a gente manter esse laço, né? Porque eu entendo que a gente tem sazonalidades. Tá? É difícil a gente, às vezes, como marketing, explicar uma sazonalidade, né, para o time de vendas e a gente falar assim, ó, vamos focar a nossa energia aqui nesse mês, porque o outro mês ele tem uma tendência de ter uma baixa, mas vendas tem que entregar resultado sempre, então você vai ter sempre essa né, de pressão. Marketing tem que entender esse fluxo e isso só acontece quando você consegue realmente integrar esses dois times. Principalmente também quando a gente fala sobre contas estratégicas, a gente entende que assim, cada uma das ações que marketing tem, ele tem um direcionamento. Então eu não vou usar um canal para eu conseguir gerar todos os tipos de leads. Né? A gente vai entender que canal digital ele conversa com um determinado segmento, com uma determinada faixa de tamanho. Vai ter ferramenta que é para gerar só novos contatos, não é para ele não vai trazer conversão, vai gerar novos contatos. Exatamente. E assim, o que vendas tem que ver como marketing é como uma área que está ali para dar suporte no sentido de que a gente está junto para a gente conseguir, né, os seus targets, e marketing tem que ver em vendas aquela área que, na verdade, vai dar vazão para aquilo que eles estão fazendo. Né? Então, vendas, querendo ou não, vendas e marketing são duas áreas que se completam e que se agregam valor uma à outra, porque uma não vive sem a outra. Se você não tiver vendas vendendo para fazer com que marketing justifique todo o orçamento que está sendo investido, da mesma forma que marketing não vai conseguir justificar se vendas não chegar no target deles. Eu tenho isso como exemplo que vendas também coloca muita pressão para poder influenciar nas ações. E aquela coisa da experiência que a gente estava conversando. Não, ele tem experiência no campo, conversou com os clientes. Numa das experiências que eu posso trazer aqui, foi criar um relatório para vendas mostrando todos os toques que marketing fazia durante a jornada, antes e pós abertura de oportunidade. Para falar, olha, foi impactado por campanha sim, são essas as campanhas, foram tantos impactos durante um certo período. Foram 300 interações em 3 meses. E aí o vendedor olha para aquilo e fala assim, então quer dizer que marketing está gerando aqui para mim também interações, engajamento. Nem sabia que ele estava interessado nisso, ele está buscando informação sobre isso? Tá. Para mostrar o valor que marketing traz, não é simplesmente só o impacto no funil. Tem outras coisas que acontecem antes, como a gente estava aqui discutindo, que trazem esse resultado, certo? Exatamente. Marketing quando a gente olha para todo o funil, né, a gente vai ter participação em cada um dos pontos. E a gente vai ter responsabilidades diferentes em cada uma dessas participações. Marketing, ele não é só um gerador, como ele também é um influenciador. Isso significa o quê? Isso significa que sim, muitas vezes a fonte ela não vai ter vindo de marketing, pode ter sido, né, a fonte da área de vendas, e marketing vai ter alguma contribuição no meio desse processo. Então, assim, na maioria das empresas, né, a gente vai ter 2 setores. A gente vai ter o setor de vendas inbound e a gente vai ter o setor de vendas de outbound. Inbound basicamente vai trabalhar tudo aquilo que está vindo diretamente de marketing, ou que marketing ele é a principal fonte geradora, vai nascer ali. O outbound, ele vai trabalhar justamente com uma lista, ele vai atrás, ele vai prospectar e ele vai trazer, né, aquele lead que não veio de nenhuma campanha de marketing. Uma vez que esse lead ele foi trazido pelo time de vendas, né, marketing tem outros mecanismos e outras ferramentas para apoiar o time de vendas nessa decisão. Então, você tem outros canais e outras formas de você se conectar. Por exemplo, se você está conversando com uma empresa grande que um BDR, né, com o time de outbound, ele foi lá e ele trouxe, como que marketing pode apoiar? Marketing pode apoiar com uma campanha de ABM, marketing pode acompanhar, às vezes, com um evento de executivo. Existem outras formas com que marketing acaba contribuindo, né? Então, assim, eu faço muito essa separação de que
o que nasce com marketing e o que marketing influencia dentro desse funil. Eu acho que o grande desafio para vendas, ele é justamente talvez criar essa rotina de acompanhar os dados ali, né? Porque geralmente o time de vendas ele tá tão pressionado para trazer os targets, eles estão tão pressionados para efetuar a venda que eles acabam não tendo uma rotina de deixa eu acompanhar, né? Agora. Por quê? Porque o acompanhar agora significa eu vou abrir mão de fazer uma ligação, eu vou abrir mão, né, às vezes, de fazer uma venda. E aí, nesse caso, é muito importante entender o papel dos gestores. Porque aí é o gestor que tem que trazer essa visão para o time. E aí vamos falar, então, de gestão agora, olhando o field marketing, né, o marketing em si. Quais competências, tanto técnicas quanto comportamentais, você vê que se tornaram essenciais para quem quer liderar times de field marketing em tech? Eu acho assim, eu acredito que em um passado não muito distante, a gente falava muito que para você gerenciar um determinado time, você tem que entender de todas as competências que esse time trabalha. Eu acho que isso foi verdade durante um tempo. Hoje não mais. Eu acho que quando você vai gerir um time, você tem que estar muito mais ligado a pessoas do que eventualmente as skills, ou isso quer dizer o quê? Você como gestor, não necessariamente você tem a necessidade de ser expert em todas as skills não que o seu time ele gera. Exatamente. Você tem que ser uma pessoa que tem que identificar muito bem pessoas, conhecer muito bem pessoas, para você escolher pessoas boas para fazerem, né, as atividades. Logicamente que isso não te isenta de ter o mínimo de conhecimento de todas as áreas que você gere. Até porque, para você conseguir julgar também se algo é bom ou ruim e você não ficar à mercê, que é uma diferença muito grande de você ser um executor. Não necessariamente, por exemplo, eu, por exemplo, gerencio uma parte lá do nosso time, ele entra com a parte de web. Não necessariamente eu tenho que ser um programador e programar em Python, mas minimamente eu tenho que entender para entender o que aquilo vai impactar ou como aquilo vai se relacionar com as outras áreas que eu também estou gerindo ou que estão com outros stakeholders. Então hoje, para mim, tudo se trata muito de pessoas. De você conseguir soft skill, não só hard skill, mas você conseguir identificar essa soft skill e você desenvolver em si essas soft skills. Eu vou acrescentar um ponto, que é a questão, você falou trazer essa questão de ser orientado a pessoas, é extremamente importante. Lógico, quando a gente toma uma decisão, por exemplo, vou fazer a campanha A, B, C, né? Data oriented, né? Uhum. Vamos entrar na terminologia, vamos gastar o inglês. Mas a gente também tem que ser, quando a gente faz a gestão, tem que ser people-oriented, como você trouxe. E eu acho que o principal valor é comunicação. E a comunicação para com os outros e também o como você recebe isso. E tem um aspecto que eu gosto muito de trazer, que é, você deu um exemplo fantástico, que é a questão do desenvolvedor. Cara, não sei desenvolver, mas tem um pessoal de desenvolvimento na minha equipe ali para trabalhar. Agora, eu tenho que trazer pro desenvolvedor como líder, qual que é o impacto dele pro negócio? Quanto o trabalho dele é importante para o negócio, qual valor ele agrega para que essa máquina como um todo gere o resultado. Que vai ser os pipe, vai ser o fechamento de negócio, a influência de marketing no total de negócios fechados pela companhia. Trazer isso dentro da comunicação, também um pouco de transparência, né? Pode ser classificado como transparência, trazer essa transparência do quanto ele está sendo impactando o negócio é essencial para essa construção da liderança. Não, com certeza. Até porque as pessoas, né? Assim, eu lembro de um gestor que eu tive há muito tempo atrás, que ele basicamente... Boa, né? Por favor. Experiência boa, Não, muito boa. Que basicamente, o que ele falou? Ele falou assim, quando você se torna líder, né, de uma equipe, o seu objetivo é fazer com que essas pessoas prosperem dentro da sua área. Né? E para prosperar, você tem que entender o quanto que o seu trabalho ele influencia, até para você se sentir recompensado. Porque eu acho que não existe nada pior que você executar um trabalho e você não saber o quanto aquele trabalho ele foi ou não importante para a organização. Porque você não sabe, quando você não tem essa visão, você não sabe o quão relevante você é
ou quão necessário você é. Ou quão em risco você está. Exatamente. Então, assim, e uma das coisas que eu, por exemplo, utilizo muito é justamente a gente ter, para cada um dos times, determinados KPIs para eles conseguirem se auto-mensurar e para eles entenderem o quão relevante eles estão sendo para todo aquele processo. Então, o programador, ele tem que entender que aquilo que ele tá fazendo, em um determinado momento, ajudou uma das campanhas que foram ativas pelo time de mídia e que gerou um lead, que esse lead virou receita. Ele tem que entender. E todo mundo tem que entender o papel justamente para eles poderem, assim, eu quero, por exemplo, pleitear uma promoção, sabe? O que eu vou falar? O que eu vou trazer para eu embasar o porquê que eu quero ser promovido? O que eu consegui? Então isso tem que estar sempre muito claro. Também é uma gestão de expectativas também. Quando vem essa informação, trazer dados, trazer informações, mostrar... Porque às vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente gostaria. A empresa vai passando por certos movimentos. Quando vem, por exemplo, uma solicitação dessa, nós como líderes também, né, e para qualquer líder, é importante também gerenciar a expectativa de mostrar como o negócio está indo, entender como os indicadores financeiros, entender os outros indicadores, que o nosso trabalho impacta isso, mas que também tem os momentos certos, até para poder fazer a leitura. Sim. De quando vou fazer essa conversa. Olha, tá passando por esse momento positivo, vou trazer essa conversa à tona. Sim, não, com certeza. Tem algo que eu gosto muito, mas é bem interessante, que é o quê? Colocar o time todo quando a gente vai fazer conversa sobre planejamento. E eu gosto de trazer isso porque as melhores opiniões em determinadas áreas vêm de pessoas que não são da área. E não são da área porque... E essas melhores opiniões vêm porque, às vezes, é uma coisa tão óbvia. Ou assim, você fala assim, desculpa a minha ignorância, mas por que as coisas elas não são assim? E aí todo mundo se pega pensando, falando assim... Elas podem ser assim, realmente, a gente que está complicando as coisas. E essa simplicidade, ela vai vir geralmente do olhar de uma pessoa que não está dentro da complexidade, para ela não ser contaminada, né? E ela acaba trazendo essa visão, às vezes, óbvia. Então, assim, é super interessante você ver, aqui já que a gente começou com esse exemplo, né? Um programador, às vezes, falando sobre segmentação de uma campanha e um cara de mídia falando, mas por que esse formulário, ele não, na hora que você clica aqui, ele não faz isso, né? E aí o programador vira e fala assim, realmente, ele podia fazer. Então, assim, isso vem de áreas opostas, de áreas que, na verdade, não entendem daquilo que está sendo feito, justamente. Direto. Porque a gente tem uma tendência, né? Se a gente for pensar... Eu acho que é até bem curioso, quanto mais conhecimento de algo a gente tem, eu sinto que a gente tem uma tendência maior a complicar ela. Quanto menos conhecimento, a gente acaba às vezes simplificando, porque a gente quer chegar do ponto A ao ponto B o mais rápido possível. E a gente não entende as nuances que existem dentro dessa trajetória. E aí, por não entender isso, a gente às vezes acaba pegando um caminho curto, e esse caminho curto é um caminho que ninguém parou para pensar. E aí falou assim, ok, tudo bem, ele não vai saber viabilizar aquilo. E aí vai caber a pessoa que é da área saber como viabilizar. Mas o caminho foi traçado, sabe? E aí eu vou agora passar para o outro lado. Que a gente falou bastante de vendas como uma área de interlocução, menciono pré-vendas. Mas às vezes o field marketing ainda não é uma área que, enfim, tem a visibilidade, às vezes é subestimado em comitês executivos. E aí eu queria trazer essa discussão contigo sobre o que é necessário para conquistar esse protagonismo na voz e nas decisões junto ao comitê. E aí entra financeiro, entra outras áreas, né? CEO, COO, que também se conectam dentro desse processo. Eu acho que o principal é marketing como área, entender como que eles são relevantes para o negócio. Esse é o primeiro passo. Uma vez que você entende o quanto você é relevante, tá? Cabe a você traduzir aquilo que você faz para a língua de que cada uma das áreas falam. Que eu acho que é aí que eu vejo muitas áreas de marketing sofrendo, que é justamente, por exemplo, eu não vou conversar com um CFO
de MQL. Eu vou conversar com ele de LTV, eu vou conversar com ele de CAC, eu vou conversar com ele de métricas que para ele é fácil entender. Assim como na hora que eu vou conversar com vendas, eu também não vou conversar sobre MQL, eu vou conversar sobre oportunidade, eu vou conversar sobre conversões. Então assim, você acaba tendo que entender qual é a linguagem para você conseguir se inserir. Né? Identificar o interlocutor dentro do processo para poder fazer a comunicação de acordo com o que ele entende. Exatamente. E aí, com base nisso, você começar a construir o seu case ali dentro. Porque essas coisas, logicamente, elas não vão nascer de uma hora para outra. Então, o primeiro passo é você entender o quão importante você é para o processo, e aí depois é você traduzir isso para as outras áreas também entenderem o quanto a sua área ela é importante para o processo. Uma vez que isso acontece, elas vão ter clareza, entendeu? Até eventualmente na hora de pedir determinadas coisas ou entender de onde determinadas coisas elas nascem. O que eu vejo muito é que, às vezes, acho que talvez todas as áreas elas tenham, né, um pouco disso. Eu vou falar de marketing mais porque é onde eu me formei e onde eu trabalhei a minha vida toda, mas eu acho que a gente sempre fica na expectativa de que os outros entendam o que a gente faz. Sendo que, na verdade, a proatividade tem que vir da gente fazer com que os outros entendam o que a gente faz. Né? E aí eu acho que é justamente na hora que a gente entende isso, é que a gente às vezes faz essa transição de marketing não ser visto só como uma área de custo, de ser visto como uma área estratégica para gerar receita, de ser uma área que ela é extremamente relevante pro core do business. Então assim, mas isso é um trabalho que assim, marketing tem que entender a sua posição primeiro. E aí conseguir se comunicar. Eu quero acrescentar mais um ponto que é a questão de estabelecer também confiança com as pessoas, o fator humano, porque o CFO da minha empresa é diferente do CFO da sua empresa. Sim. E consome informação de uma maneira diferente, como de quem está ouvindo a gente também pode ser de uma maneira diferente. O estabelecer também a ligação humana com as pessoas, de ter as conversas, entender como o interlocutor também recebe a informação da preferência dele para poder chegar num ponto de estabelecer a conversa dentro desses pontos que você destacou, também é super importante dentro desse processo. Não, com certeza. Principalmente, assim, é exatamente por isso que a parte de soft skill ela é extremamente importante para um líder. Porque muitas coisas vai depender muito do trânsito que ela tem dentro da própria organização com outras pessoas. Ela vai precisar ter embaixadores ao qual consiga também achar relevante aquilo que ela está trazendo. E isso tudo, assim, eu não gosto de usar esse termo de política dentro da própria instituição, mas é basicamente isso, você tem que se mostrar. Né? Às vezes a gente brinca, né, que fala assim, pô, marketing vai lá, trabalha com comunicação, tipo, divulga, mas marketing tem dificuldade de se autocomunicar dentro da própria... Se autopromover. Exato, de se autopromover. Então, assim, é justamente isso. Você tem que identificar quem são as pessoas, tipo, identificar o que elas buscam. E aí, através disso, você, tipo, conseguir traçar a sua comunicação e você ter um trânsito melhor dentro da própria organização. Porque se marketing tem o trabalho, tá, de montar uma campanha, criar segmentação, customizar uma mensagem, entender o que o cliente quer, né, e botar isso tudo no ar, por que ele não pode fazer isso para dentro da própria empresa? Identificar o segmento, identificar quem é a audiência, customizar a mensagem para poder dizer aquilo que ele precisa falar e ele se comunicar. E aí, agora vamos pensar no próximo passo, né? Esse profissional de field marketing crescendo para uma posição como CMO, CRO, o que falta? Você acha que é um caminho natural ou que falta para que isso aconteça? A gente falou um pouco sobre essa questão de ter a visão mais holística da operação e field, né, olhando o field, né, estando em campo. Você tem várias áreas conectadas, várias disciplinas de marketing conectadas, mas para ser um CMO, CRO, o que falta? E se field marketing já tem essa visibilidade para dar esse próximo passo? Tá. Tudo vai depender, na minha opinião, muito de como cada uma das empresas elas estão setadas e o que field marketing representa para a própria empresa.
Tá? Eu vejo quando assim, vamos falar, se a gente for pegar uma empresa grande ou uma multinacional, quando você é field, dependendo de onde você tá, se você está muito longe, por exemplo, do headquarter, isso é uma coisa que acaba sendo um pouco mais difícil, porque aí você tem que entender qual é que vai ser a relevância da sua região ou do seu field para o business como um todo. Tá? Isso significa o quê? Que só se o meu business ele for muito grande ou tipo, extremamente relevante é que eu vou ter um caminho para virar por exemplo, CMO. É um caminho mais fácil, vamos ser sinceros, né? Mas se você for uma região menor, o que você tem que investir? Você tem que agregar valor. Os pontos positivos de você, às vezes, estar dentro de uma área pequena ou dentro de uma região pequena é que você tem muito mais liberdade para ousar e para fazer testes que regiões maiores ou que áreas maiores não têm por uma questão, às vezes, de burocracia ou de estrutura. E vai muito de você conseguir se vender. Eu vejo o field tendo um caminho, na maioria das vezes, muito mais direcionado para um CMO, não tanto para um CRO. Eu acho que um caminho para CRO vai depender muito de como esse field se relaciona com vendas. Né? Porque aí a gente está falando de uma pessoa que é 100% focada em receita. E a gente sabe que na maioria das empresas, às vezes marketing ainda não está muito ligado com receita. Marketing ainda está muito voltado para marca, para branding, né? Ainda não tem esse composto de fatores performance. De engajamento. Exato. Ainda não tem esse composto de receita tão enraizado. Se o marketing já tiver isso, ok, já é um caminho, entendeu? Que você consegue ir e falar assim, legal, eu vou sair de um CMO para ir para um CRO. Mas eu vejo o field muito mais como caminho indo para um CMO. Perfeito. Bom, eu só tenho que te agradecer e eu queria abrir um espaço para suas considerações finais, Danilo, para a gente finalizar aqui nosso papo. Eu agradeço muito essa oportunidade. Espero que o assunto tenha sido bacana, que a gente tenha conseguido desenvolver bastante assunto, né? E que esses assuntos eles tenham ajudado quem está acompanhando a gente. E agradecer essa oportunidade e essa participação. Muito obrigado. Obrigado, Danilo. E assim encerramos mais um episódio aqui do Tech Touch, a temporada focada em marketing tech B2B. Vamos falar sobre os desafios, vamos falar sobre tendências e você pode conferir os materiais, notícias no nosso portal, nos links abaixo e também os outros episódios no portal do IT Show. Confere lá.